isso, o que acontece? Dentro da regra do jogo, caracteriza cartão vermelho, jogo brusco grave. Os árbitros, eles têm videotestes. Lanção foi o suficiente para causar impacto na ação do adversário. Pra mim foi pênalti. É pênalti. Entendeu? Pra mim, a hora que você pega esse contato aqui, ó... Cadê? Esse lance no meio de campo, o juiz não tem a menor dúvida em marcar a falta. E por que dentro da área é diferente? O cara chegou por trás no outro, derrubou o outro, só que o Luciano não... Torcedor tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui na repercussão desse jogo do São Paulo ontem. Jogo com bastante polêmica, o São Paulo reclamou bastante da arbitragem. Digo que até reclamando com toda a razão, né? Porque foi muito prejudicado ontem dessa partida contra o Palmeiras. Vamos ver aqui a Renata Ruel explicando, né, analisando esses lances. Ela que é ex-árbitra, pode falar muito bem, né, aí desses lances polêmicos de ontem. Até agora, ontem eu vi só mais o pessoal ali, os comentaristas dos programas esportivos, mas ainda não vi nenhuma análise, né, de ex-árbitros falando desses lances de ontem lá no Morumbi. Eu preparei aqui um vídeo, separei um corte bem legal para vocês do F360 da ESPN Brasil. Vamos analisar aqui a Renata Ruel explicando esses lances. Créditos do vídeo à ESPN, link na descrição. Torcedor tricolor que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho, deixando aquele like. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A Ruel já está nos estúdios F360 para falar de arbitragem. Antes, vamos acompanhar o que disse o Casares. Temos aí o Júlio Casares, presidente do São Paulo, soltou o verbo depois do jogo. Vamos acompanhar. Eu queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. A Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo. Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Eu acho que eles têm direito de fazer o que quiser. A gente vai ficar focado em fazer o nosso trabalho. Que eles reclamem do tanto que quiser. Como diria o amigo, ânimos exaltados. Estava exaltado o presidente do Tricolor, professor Celso, Natália, Eugênio e Renata Ruel conosco já. Tudo bem, Renata? Bom dia. Bom dia, Bel, Eugênio, professor, Nath, fã de esporte. Prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira tão animada da arbitragem. Pareceu, né, Abel? É, viu? Pareceu, você vê? Mas não é que a arbitragem não dá trabalho, não, porque dá bastante, viu? Hoje tinha que ser pessoalmente. Tinha que ser. Tinha que ter presença. Renata Ruel é trabalho. É. Esse aqui é só você? Não, ela trabalha também. Vamos analisar os lances? Depois a gente fala sobre o Casares. Ou você já quer fazer o seu comentário sobre a fala do Casares? O que você prefere? Fale sobre o Casares. Eu penso assim, o presidente, os jogadores, os torcedores, todos têm direito a reclamar e a discordar das decisões da arbitragem. Eu acho que isso é democracia, é um direito e até aí ok. A questão é como você faz isso. A forma que você coloca isso. Você está agregando ao futebol ou você está ajudando o futebol daquela forma que você fala a diminuir o seu valor? Então, você reclamar e pontuar, olha, no lance do Pablo e do Richard Rios, para mim foi isso, isso e isso. No lance do pênalti do Rafael foi isso. No lance do pênalti para o São Paulo foi isso. O VAR para mim foi isso. O que o Abel fez, o que a arbitragem fez para mim, mas de uma forma coerente, Abel. Eu penso muito nisso. Se você está naquele calor, você é um presidente de um clube, né? Um presidente, um diretor, um treinador, por mais que
o futebol seja paixão, emoção, você é um gestor ali. Você tem que amenizar, acalmar e vir a público falar o que você pensa, mas de uma forma tranquila. Ah, é uma vergonha? Gente, de verdade, o que a gente mais tem é erro de arbitragem. O que a gente mais fala são erros de arbitragem. Infelizmente não foi o primeiro, infelizmente não vai ser o último, mas você tem que tomar cuidado de como você expõe isso. Porque você está diminuindo o valor daquele produto que você faz parte. O São Paulo vai contra e a favor, todos os clubes, né? Em todos os clubes. Eu acho que passou muito do tom também. Eu também acho. Eu acho que o tom foi acima. Ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito de discordar. Para mim, foi o jeito que ele colocou aquilo, naquele momento, que não foi o ideal. É que ninguém trabalha, todo mundo gosta já pressionando a arbitragem daqui para frente. Sim. Daqui a pouco tem os jogos decisivos, tem as finais, tem o lance também de jogar para a torcida. Ninguém trabalha para melhorar. É. E as pessoas só trabalham quando são lesadas. Só reclamam. Só reclamam quando são lesadas. Ninguém trabalha de fato para pensar, beleza, aconteceu de novo, o que a gente tem que fazer? Há quanto tempo a gente está falando que a arbitragem no Brasil está falida? E é sempre em função de proteger o seu pedacinho de queijo, né? Nunca é uma questão mais ampla. Nenhum presidente, eu acho que os presidentes até hoje nunca se reuniram, os presidentes de clube, para falar assim, ó, vamos falar de arbitragem. Não está legal para nenhum de nós. Nós todos estamos sendo prejudicados e ajudados em algum momento. O que a gente vai fazer para melhorar isso? Mas eu até hoje nunca vi reunião de presidente de clube para falar de arbitragem, para propor melhoras, para propor mudanças reais. Só reclamações. Os caras não entram em acordo nem para ceder sala de imprensa nos respectivos estádios, e aí é chumbo trocado, porque o outro também restringiu. Vamos pensar nisso? Picuinhas de lado, vamos aos lances. Renata Ruel. Vamos aos lances. E aí o primeiro lance que o São Paulo reclama é essa entrada do Richard Rios no Pablo. E aí, na sequência, sai o gol, o árbitro dá a vantagem, tudo. E quando ele acaba de dar a vantagem, ele dá o gol e aplica o cartão amarelo. O que a gente precisa falar aqui? Cadê o árbitro no lance? Você nem enxerga ele aqui, ó. Ele tá atrás. E num lance, o que acontece? Eu vou voltar aqui só pra gente ver essa questão. O Palmeiras tá numa saída de bola. Mas com o São Paulo pressionando a saída de bola, com o São Paulo numa marcação alta pressionando a saída de bola, e aí o árbitro fica assim, o Palmeiras está saindo jogando. Eu tô lá no meio campo, tanto que a gente não vê ele nem aqui na intermediária. E aí o árbitro precisa ter essa leitura. Aonde está a bola? O que está acontecendo? O time do São Paulo está pressionando essa saída. Eu tenho que me aproximar mais. A jogada está ali, eu tô longe. Então, aqui você tem um erro de posicionamento da arbitragem com falta de leitura de jogo para aquele momento. O árbitro precisa ter isso. E aí, depois, sai o lance, depois que o São Paulo recupera a bola aqui, aí ele se aproxima depois e a gente eu vou mostrar para vocês mais a questão da entrada em si, ó. Deixa eu tentar parar no momento da entrada aqui, um pouquinho. Cadê a lupa? O que acontece aí? Essa questão é regra do jogo, tá? Para mim, de todos os 3 lances aqui, esse é o menos interpretativo. Quando a gente fala de arbitragem para os árbitros de futebol, esse é o lance menos interpretativo que existe. Por quê? Porque a arbitragem, dentro da regra e das orientações, quais os elementos que ela tem que analisar? Ela vai analisar aonde atingiu, com que parte do corpo atinge, se tem intensidade e força baixa, média, alta ou não tem nenhuma delas, e se a força, a intensidade, se tem contato pleno ou se pega de raspão. Você tem um pé que vem de cima para baixo, você tem trava da chuteira na canela, você tem contato pleno, você tem uma perna esticada, você não tem perna dobrada, você tem uma força alta, uma intensidade alta, e isso o que acontece? Dentro da regra do jogo,
caracteriza cartão vermelho, jogo brusco grave. Os árbitros, eles têm videotestes. Lances como esse nos vídeos testes, 95% vão colocar cartão vermelho. E eu não falo 100% porque sempre tem, como aqui, que a gente vê um erro no VAR. Então, dentro da arbitragem, isso aqui é vermelho e para mim não cabe nem interpretação. E se o árbitro não viu na hora, o VAR tem que chamar no lance desse, não tem? Exatamente. Se o árbitro viu de uma forma equivocada, esse lance, dos 3 lances, esse lance para mim era para o VAR chamar. Pois é, eu também acho. Ranqueando, esse é de longe o primeiro que tem que ser chamado. Esse até é o mais porque o absurdo. árbitro está mal colocado. É o único que o VAR não chamou. Está longe demais. É o único que o VAR não chamou. Inacreditável. Esse é o lance mais absurdo. E a gente falava até, Abel, no off, né? A gente lembra o lance do Vitor Andrade, no meio de semana, no jogo do Palmeiras com a Portuguesa. Um lance totalmente diferente, sem intensidade. Ele tenta tirar o pé. Ele tenta tirar o pé. Ele pisa. E é ele expulso. acaba pisando e é expulso. Eu vou falar, até me perguntaram muito assim, mas ele perde a bola, ele está tentando recuperar a bola, não é a dinâmica. Aí eu lembrei o pessoal o seguinte, lembra do lance do Marcelo na Libertadores, que ele quebra a perna do jogador? Ele tinha o domínio da bola, ele foi mudar a passada. A arbitragem não vai... Pode estar errado ou não, mas não é isso que a arbitragem vai analisar num contexto geral. Vai analisar os pontos que eu dei aqui. O Marcelo, além de ser expulso naquele jogo, e a gente vai falar que ele não tinha intenção jamais de fazer aquilo. Sim. Entendeu? Apesar da gente... Eu sempre falar que a gente não analisa intenção. Mas o Marcelo, além de ser expulso, foi julgado e pegou jogos de gancho. Porque o que a arbitragem vai julgar é isso. Como pegou? Pegou trava da chuteira, contato pleno... intensidade alta, tudo isso. Ele podia ter quebrado a perna do Pablo Maia. Levantei a mão. Ele podia ter quebrado a perna do Pablo Maia. Absurdo. O campo não dá. Aí, beleza, ele tá longe ali, erro de posicionamento. E o VAR não chama. É para isso que tem VAR, né? Eu levantei a mão que eu tenho uma pergunta aqui. Renata Ruel. O fato de logo em seguida ter saído um gol do São Paulo, você acha que isso de alguma forma pode ter influenciado ao árbitro não marcar ou ao VAR não chamar? É muito importante essa pergunta, porque o que acontece aqui? Isso também foi dúvida, né? Vou até tirar aqui e deixar rolar de novo para o pessoal ver a sequência da jogada. Quando que você não aplica um cartão que o jogador merece na dinâmica da jogada aqui? Você não aplicaria esse cartão se fosse por uma questão tática e ele aplicasse a vantagem. O que é a questão tática? Aquela falta que ele cometeu fosse para impedir um ataque promissor, que seria cartão amarelo por impedir um ataque promissor. Não foi por isso. Ele tentou impedir uma oportunidade clara de gol. O árbitro aplicou a vantagem em lances táticos. Esse cartão pode sumir ou diminuir. Num ataque promissor, se o árbitro... Mas mesmo que seja uma agressão, jogo é a diferença. Brusco grave, mesmo assim? Jogo brusco grave não é questão tática. Então, num jogo brusco grave, numa ação temerária, numa agressão, não importa se aplicou a vantagem, não importa se saiu o gol. Tem que dar o cartão. Deixa o lance seguir, volta e dá o cartão. Que nem ele fez. Ele não deixou seguir e deu o amarelo? Ele deixou seguir e deu amarelo. Por quê? Porque ele achou que era um lance temerário, que a gente fala da regra. Aí, se é um jogo brusco grave, ele deixou seguir e aplica o vermelho. Então, não tem essa, saiu o gol, diminui. Não. Só tiraria esse cartão ou mudaria se fosse por uma questão tática. Não é. A gente chama de natureza da falta. A natureza da falta foi temerária, foi jogo brusco grave, foi conduta violenta. Não é porque saiu o gol ou você aplicou uma vantagem que você vai tirar esse cartão. A arbitragem condicionou o clássico. Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a esse lance. Que o Richard Rios merecia cartão vermelho. Alguém pensa diferente aqui? Não, tinha que chamar. Mas erro do VAR. Erro primeiro do juiz de posicionamento no campo. E erro segundo do VAR. O VAR é uma rede de segurança. E se ele chamou? A arbitragem tem que ser chamado. Será que houve uma conversa? Porque sempre há uma conversa. Sempre há uma conversa. Mas se o VAR tivesse sugerido a revisão, ele tinha ido. Ele tinha ido, não chamou. Eu já não sei mais, viu? Tem tanto árbitro querendo aparecer que eu já não sei mais. É bem complicado. Renata, vamos para o pênalti
marcado a favor do Palmeiras contra o tricolor do Rafael no Murilo. Vamos, na bola alçada na área. Eu sempre gosto, Abel, eu falo isso, de explicar a regra do jogo. Então, assim como entra a questão do jogo brusco grave no outro lance, que é um chute, um pontapé, uma entrada no adversário, a gente também analisa o golpear da regra. A regra fala em golpear. O que é golpear? Aplicar soco. Isso é um golpear. A regra está lá. Assim como no próximo lance, que é empurrar, dar uma carga, dar um chute, dar uma entrada, saltar sobre o adversário. O que você tem que analisar em tudo isso? A força, a intensidade, onde atinge e como atinge. Então, esse como já me chama a atenção, porque acho que não há dúvida que ele... Está claro que ele atinge a cabeça do Murilo, mas ele toca na bola também. Isso não muda nada? Então, esse é outro ponto que eu sempre gosto de analisar. Tem uma diferença de quando o jogador ele toca na bola e depois você tem uma sequência normal de contato físico. Tem a diferença de quando o jogador toca na bola e acerta junto o adversário. A diferença é quando ele só toca na bola e quando ele não toca na bola e só acerta o adversário. Para mim, quando você tem esse toque na bola, mas ao mesmo tempo você acerta a cabeça do adversário, se você entra no golpear, tem uma força, ele golpeia a cabeça do adversário? Ele golpeia. Sim. Dá pra perceber pelo movimento da cabeça do Murilo. Ele golpeia com uma intensidade, pode até ser baixa, mas golpeia. A gente tem visto muita falta de mão no rosto, braço no rosto, mesmo quando o jogador tem a posse. Se você tem essa ideia aqui, ó, que ele golpeia a cabeça do adversário, mesmo golpeando a bola, que ali tá tudo junto, ele acerta os dois, que é aquele que eu falei. Quando você faz a falta e acerta tudo junto. Na regra, ele tem brecha para marcar esse pênalti. É um lance interpretativo? Eu acho. Esse aqui muito. Até porque, a hora que a gente sai da regra e vai para a questão de futebol, isso aqui acontece muito. Todo jogo, quase. Isso aqui acontece muito. Então, dentro da regra, como ele golpeia a cabeça do adversário e não é numa intensidade insignificante, se mesmo que seja uma intensidade, uma força baixa, é falta. Dentro da área é pênalti. Mesmo ele pegando a bola aqui, tá pegando os dois juntos. Você fala que dentro da regra ele tem elementos sim para marcar essa penalidade. A questão é quantos lances pra gente que acompanha o futebol a gente vê assim e a gente vai começar a marcar. Isso aqui é lance de VAR. É critério. Isso é critério e é lance de VAR. Porque no campo de jogo, você assistindo o jogo, você nunca vai dar um pênalti assim. O VAR acerta ao chamar, porque ele tem a contribuir com essa imagem. O que eu acho que não acontece no outro pênalti que o São Paulo pede. Eu acho que ali não é conclusivo. Acho que ali podia deixar para o campo. Então, se eu entendi bem o que você está dizendo, é um lance interpretativo. Se ele der o pênalti como deu, nada demais. E se não der também, a interpretação dele tem que ser aceita, é isso? Eu acho. Esse lance eu acho. Mas, por exemplo, aqui nós somos unânimes que ele, pela regra do jogo, golpeia a cabeça do adversário. Sim. Se ele golpeia e a força não é insignificante e ele pega bola e jogador junto ao mesmo tempo, não é a bola e depois há um contato com o jogador, é falta. Eu sinceramente jamais diria, ele é um absurdo esse pênalti que deram para o Palmeiras. Não, porque realmente, não sei se vocês concordam, há um soco ali na cabeça do ele tentou pegar a bola, mas pegou a cabeça do Murilo também, né? Olha o movimento da cabeça do Murilo. Para mim é normal. É cristalino, é pênalti. Dentro da regra, sim, você tem elementos para marcar. Essa é a grande questão. O que a gente questiona é critério, né? É o que você falou. Todo jogo tem um lance semelhante. Quantos e às vezes é dado falta assim? E às vezes é dado falta no goleiro. Perigo de gol. Então, o critério da arbitragem brasileira ele é horroroso. Não há critério. É isso. Esse lance, para mim, é isso. Dentro da regra, você tem os elementos para marcar penalidade de forma indiscutível. Mas a dinâmica do jogo é a dinâmica do futebol. Quer dizer, aqui, quando você olha essa imagem, você fala muitas vezes, pegou a bola, segue o jogo. É o que você mais vê no futebol. Até pela direção que a bola pega. Né? Por isso que o VAR é importante num momento desse. Sim. Como seria importante na expulsão. Na expulsão. O VAR traz coisas. O Murilo tá de costas pro Rafael, né? Rafael saiu muito mal do gol.
nesse lance, né? Ela foi buscar a bola lá fora da pequena área. Isso é fora da pequena área. Isso não é a área do goleiro sair para tentar cortar cruzamento, porque ele já chega naturalmente em desvantagem em relação aos atacantes, porque ele tem que correr para chegar nessa bola, como ele vem correndo. Já Aqui chega na lateral, sem mas... posição, e aí comete o pênalti. Foi, para mim, uma falha do goleiro que acarretou no pênalti. Não era para sair nessa bola. Vamos para o próximo e último lance. O São Paulo pede pênalti no Luciano. Exatamente. Do Murilo também? Não é do Murilo. É do Piquerez. É do Piquerez, é verdade. E aí aqui, também de novo, Nath, cadê o árbitro? E me chama a atenção, Renata, a postura do Luciano. O Luciano é um jogador que normalmente ele fala muito com a arbitragem. Ele segue no lance. Ele segue. De forma inteligente, porque eu prefiro o jogador que segue no lance e tenta alguma coisa do que o que fica estatelado gritando por algo. Mas ao mesmo tempo... a impressão que o Piquerez faz o pênalti com o pé direito. Ele disputa a bola com a canhota, ó, e depois com o pé direito... Ele calça, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Vê, peraí. Aqui, aí, ó. Exato. É aí, ó. Ele atinge a perna do Luciano, não atinge com o pé direito? O Luciano tá em pé. Pra mim, o Luciano não tá se jogando. Ele tá na jogada aqui. Ele tá fazendo o movimento da bola. Ele tá fazendo o movimento para tentar pegar essa bola e sair. E aí você tem o contato. Um contato aqui, que é aquilo que eu falei. A gente vai analisar do mesmo jeito do golpear ou da perna, da expulsão. Qual é a força? Tem uma carga, tem uma intensidade insignificante ou tem um contato suficiente para desequilibrar o Luciano? Mas a questão é, a imagem do VAR te ajuda a resolver isso? E tem outra questão. Eu acho que não. O Luciano, que a Natália já colocou e que é muito visível, o Luciano levanta logo depois. Se o juiz, por um segundo, às vezes, ficou em dúvida, ele olha o jogador levantando e tentando continuar, ele pensa... Se o próprio cara continuou, porque não foi nada. Não pode acontecer isso na cabeça de alguém? E pode mesmo, não quer dizer que ele não sofreu a falta, mas ainda mais a gente está acostumado com o futebol brasileiro, é raríssimo, né, um jogador fazer isso dentro da área. A gente está acostumado que o jogador vai se jogar, vai ficar lá e vai pedir a penalidade. Mas eu falo... É que ele tem a chance de ver de novo e mesmo assim ele insiste no erro. Então, esse é o ponto para mim, porque se isso é no meio do campo, ele dava falta. Dá. E assim, na mesma, então, se a gente for... Se ele tá no meio do campo, ele dá falta. Se a gente for pela mesma questão de intensidade do pênalti pro Palmeiras, para mim é uma intensidade baixa que a gente chama no futebol de lance imprudente. É aquela desatenção na hora de você disputar a bola com o adversário. Você agiu com desatenção e essa ação foi o suficiente para causar impacto na ação do adversário... Para mim foi pênalti. É pênalti. Entendeu? Pra mim, a hora que você pega esse contato aqui, ó... Cadê? Um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Vai meio que joelho com joelho, ó. O Luciano tá em pé. O Luciano tá de costas, o Piquerez chega por trás. Por trás. E aí você tem meio que o joelho com joelho aqui, que pra mim, se eu tô jogando bola, eu tô buscando meu espaço, me locomover... Um toque desse, para mim, desequilibra. Curioso que ontem eu fui ao estádio para assistir ao jogo, estava assistindo lá e estava ouvindo, com fone de ouvido, ouvindo uma transmissão e vi o pessoal dessa transmissão, vários dizendo, o narrador, o comentarista, nenhum dos dois. No calor nenhum dos dois, para mim, foi pênalti, tarará, vi várias pessoas falando isso, depois cheguei em casa assistindo programas, mas para mim, os dois foram pênalti. Eu concordo. Na minha visão. Na minha visão também. Eu já acho que o primeiro foi pênalti, eu acho que esse é menos conclusivo. Eu acho que o VAR ajuda menos nesse do que ajuda do primeiro, até pelo movimento da cabeça do Murilo. Ali eu acho que o VAR vem acrescentar. Aqui, sinceramente, eu não... Concordo com a Natália. Esse lance no meio de campo, o juiz não tem a menor dúvida em marcar falta. E por que dentro da área é diferente? O cara chegou por trás no outro, derrubou o outro, só que o Luciano não ajudou o São Paulo. O Luciano tentou... O Luciano levantou o jogo, né? O que ele é o certo. sofreu a falta e levantou. O que é o certo. As coisas têm que ser separadas. Mas o árbitro não tem que levar isso em consideração. O Luciano seguindo a jogada, tá certíssimo. Exato. Agora, também o árbitro tem que marcar o pênalti. Sim. Entendeu? O Luciano tá ali, você vê, ele tá de costas, ele nem sabe o que aconteceu. Ele sofreu um tranco e caiu. Tá nítido isso. Ele não se jogou. Sofreu um tranco e caiu. Mas como ele nem viu de onde veio o tranco, ele levantou e tentou sair jogando. Tá certo. Cabe o árbitro marcar. Foi falta. No caso, dentro da área, pênalti. Para mim, não tem discussão. Assim, é muito pênalti. Ele é abalroado.
Se fosse um acidente de trânsito, ele tá com a bola dominada, parado, vem alguém por trás, tromba com ele, não derruba. Assim como o Murilo, que estava de costas e foi atingido na cabeça pelo Rafael, o Luciano estava de costas e foi atingido por trás, na minha visão, pelo Piquerez. Foi derrubado dentro da área. Para mim, os dois foram pênaltis. Para mim também. E aí o árbitro, num clássico, é chamado pelo VAR por 2 lances. Um ele dá e o outro ele não dá, ele tá querendo confusão. E não dá pra dizer, confusão. E não dá pra dizer nem que ele foi caseiro, né? Não dá. Não. E se a gente vai na balança, o lance que o VAR mais deveria ter interferido, não interferiu, que era da expulsão. Aí os outros são polêmicos. Se você vai na balança, de 3 lances, teve um acerto da arbitragem. E 2 erros. E 2 erros. Isso o árbitro e 2 erros contra o São Paulo. Pois é. Então, assim, eu repito, a arbitragem brasileira está falida. Não tem critério. Um jogo, um árbitro marca uma coisa, no outro jogo marca outra. O jogador se condiciona a toda hora testar a arbitragem. A gente sabe que a educação também, de como os atletas se relacionam com a arbitragem com os jogadores, tá tudo destruído. Vamos dar uma olhadinha nas notas oficiais de São Paulo. Aí, galera, a repercussão desses lances polêmicos no clássico de ontem, Choque Rei lá no Morumbi. São Paulo reclamou bastante da arbitragem, com toda a razão, como vocês viram aí, tudo bem explicado, né, detalhado pela Renata Ruel, a questão dos pênaltis. O do Piquerez no Luciano, para mim, foi mais pênalti do que o do Rafael lá no jogador do Palmeiras. A questão aí da expulsão também do Murilo no lance do Pablo Maia também, era um lance para cartão vermelho. Mesmo após o gol, o juiz poderia ter dado o cartão vermelho para o Murilo, um lance ali muito claro, né, de expulsão. O São Paulo foi prejudicado, né, foi o grande prejudicado, né, no clássico de ontem, e o Casares reclamou com toda razão, mesmo que ele tenha subido um pouco o tom ali, né, na entrevista, no calor ali, né, pós-jogo, mas ele tem razão em reclamar, sim. O árbitro ontem foi muito mal. E é engraçado, né, que o pessoal poderia escalar um árbitro mais experiente para esse tipo de jogo. Esse árbitro não é inexperiente, não tem muita experiência e acabou perdendo ali o controle da partida, e o São Paulo foi muito prejudicado nesse clássico de ontem. Poderia ter saído com a vitória. Se ele tivesse dado o pênalti para o São Paulo nesse lance aí do Luciano, o São Paulo poderia ter saído com a vitória. O lance ali do pênalti a favor do Palmeiras também bem duvidoso. Muita gente falando que foi pênalti, outros falando que não foi pênalti. O Rafael tocou na bola, né? Tem a questão ali do que encostou na cabeça do jogador do Palmeiras, se não me engano, do Murilo, e o juiz optou por dar o pênalti, né? Mudou de decisão. Dentro do campo ele não marcou, o VAR chamou. Já no lance do Luciano, o VAR chamou, ele não mudou de decisão, seguiu ali com a decisão de campo, não marcando o pênalti a favor do São Paulo. A arbitragem não tem um critério, né? Concordo com o que falou a Natália Ferrão. A arbitragem brasileira está falida, e a cada jogo, a cada partida a gente vê isso aí, né? Os times prejudicados. Ontem foi o São Paulo, amanhã já vai ser outro time, a gente já vai ver, né, outro dirigente, outro presidente de outra equipe reclamando. Ano passado mesmo o próprio Palmeiras reclamou bastante. Se não me engano, o João Martins, auxiliar do Abel, reclamou bastante numa coletiva, e ele foi até punido por conta disso. Então, a cada jogo, a cada partida a gente vê isso aí, né? A arbitragem prejudicando os clubes. Ontem foi o São Paulo, amanhã pode ser qualquer outro. Hoje quem está falando a favor da arbitragem, amanhã vai estar reclamando quando for das equipes, né? Uma das equipes prejudicadas. E o São Paulo reclama com toda a razão. Poderia ter saído com a vitória. Felizmente também não aconteceu nada demais com o Pablo Maia, jogador que foi convocado para a seleção brasileira, né? Tá tudo tranquilo com ele. Caleri também fez muita falta nesse jogo de ontem. Acredito que se ele tivesse em campo, o São Paulo teria até conseguido um resultado melhor. Rames Rodrigues entrou muito bem também ali na reta final do segundo tempo. Foi bastante elogiado pelos torcedores. Muitos torcedores até falando que ele não pode ser reserva nesse time do São Paulo. Ele entrou bem demais, jogando muita bola. Deu até uma melhorada, né, no São Paulo quando ele entrou, jogando bem demais. Mas fica aí a reclamação por parte do São Paulo. Reclama com toda a razão. Dá para ver aí que foi muito prejudicado. A Renata Ruel explicando muito bem aí
essas questões, né, da arbitragem ontem lá no Morumbi. Torcedor tricolor, deixa a sua opinião nos comentários. O que você achou desses lances? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vou estar trazendo bastante conteúdos aqui no canal. Obrigado a você, torcedor São Paulino, que está sempre por aqui assistindo os vídeos. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.